Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu estou postando, dessa vez para falar mais uma vez sobre o assunto de física moderna. Se você não é inscrito no canal, se inscreva já de uma vez, dê um gostei no vídeo para me dar uma ajuda e no final do vídeo deixe um comentário para colocar suas impressões. Caso você não me siga no Instagram, há algumas semanas eu coloquei alguns stories para discutir um pouquinho sobre o espectro de emissão luminosa de alguns corpos. Eu peguei uma vela, uma lâmpada incandescente e uma lâmpada fluorescente, fiz com que a luz dela passasse pelo plástico de um CD, que funciona assim como um prisma, né? Ele funciona decompondo a luz. E aí eu tive essas três imagens aí que eu estou colocando na tela. Aí a questão que eu coloquei foi, por que tanto o espectro da vela quanto da lâmpada incandescente eles formam um arco-íris contínuo, igual está dando para ver aí, enquanto da lâmpada fluorescente não formam um arco-íris contínuo, e sim algumas faixas de luz com um vão entre elas. E aí a minha ideia com esse vídeo é explicar o porquê disso. Para ficar mais eficiente, eu vou separar o vídeo em dois. No primeiro, que é esse vídeo, eu vou ficar basicamente por conta de explicar o processo de emissão térmica, que é o processo de emissão envolvido tanto no caso da vela quanto da lâmpada incandescente. E vou deixar para falar no próximo vídeo a natureza da emissão da lâmpada fluorescente, que é uma emissão por transição eletrônica. Separando o vídeo em dois, dá para poder falar um pouquinho melhor de cada um sem ter muita pressa e talvez fique um pouco mais claro. Então, para poder começar a falar de emissão térmica, vamos começar pelo básico do básico, que é o que é a emissão térmica. Uma coisa que nós observamos no nosso cotidiano é que todos os corpos que possuem alguma temperatura emitem energia em forma de calor, ou mais precisamente, corpos com temperatura emitem radiação, emitem luz. E uma coisa que eu vou já deixar clara desse momento para frente é que os termos radiação, luz e onda eletromagnética, eu vou tratar eles aqui como sinônimos. Então, toda vez que eu falar radiação e luz, é a mesma coisa de eu falar ondas eletromagnéticas. É claro que um corpo ele pode emitir luz por diversos processos existentes, né? Pode ter 500 processos que fazem um corpo emitir luz. Porém, aquela emissão que é gerada especificamente pelo simples fato do corpo ter temperatura é o que nós chamamos de emissão térmica. Alguns exemplos de emissão térmica, só para poder deixar mais palpável, né, por exemplo, o Sol emite calor por emissão térmica. Afinal de contas, né, a superfície do Sol está a 6.000 graus e a gente percebe essa emissão dele vindo para cá em forma tanto de calor quanto de luz visível. O próprio calor humano é uma espécie de emissão térmica. Afinal de contas, temos temperatura e emitimos radiação na faixa do infravermelho, que é a radiação que a gente capta como calor. Quando a gente pega um metal, coloca ele numa lareira ou num fogo, a gente percebe também que ele começa a brilhar no visível. Esse brilho acontece pelo fato desse corpo estar à temperatura que ele está. E da mesma forma, tanto a vela quanto a lâmpada incandescente. Ambos esses corpos emitem pelo fato de possuírem uma temperatura muito elevada. Uma temperatura elevada o suficiente para que a emissão térmica seja de luz visível, né? Por isso que a gente usa esses dois corpos para poder iluminar. Então essa já é de cara uma das coisas que a gente já deixa esclarecido dos stories. Por que tanto a vela quanto a lâmpada incandescente tem um espectro muito semelhante, né? E um espectro contínuo? Pelo fato de que ambas emitem luz pelo mesmo processo, que é o processo de emissão térmica. Tendo em vista que agora a gente sabe o que é emissão térmica, a gente agora tem que caracterizar esse processo de emissão. E a caracterização da emissão térmica passa por duas partes. Uma delas que tem origem não quântica e o segundo ponto que a gente vai precisar colocar, né, física quântica para poder explicar 100%. Então, primeiro ponto que a gente tem que passar. Por que corpos com temperatura emitem radiação? Ou seja, qual que é a relação entre ter temperatura e emitir radiação? Qual é o processo envolvido aqui no meio? E segundo, como que é a cara da distribuição térmica? Como é que é a cara da emissão térmica? Ou seja, o que vai fazer com que o corpo emita muita radiação? O que vai fazer com que o corpo emita pouca radiação? E o que vai falar se o corpo vai emitir frequências muito altas ou muito baixas? Ou seja, como é que é a característica da distribuição térmica? Eu vou começar pela primeira parte então, né, de por que corpos com temperatura emitem radiação, que inclusive vai ser a resposta de por que o espectro térmico a gente vê ele contínuo, como foi no caso do espectro que eu mostrei, tanto da vela quanto da lâmpada incandescente. Para entender um pouquinho a relação entre ter temperatura e emitir radiação, emitir luz, ou melhor ainda, emitir ondas eletromagnéticas, a gente precisa fazer uso, né, da área da física mais óbvia quando a gente pensa em temperatura, que é a termodinâmica. Termodinamicamente falando, a temperatura de um sistema físico está associada à energia cinética média dos constituintes desse sistema. Para poder exemplificar um pouco isso, vamos colocar o exemplo claro que a gente vê inclusive no colégio, que é o exemplo do nosso tão amado e glorificado gás ideal. Por simplicidade, vamos pensar num gás ideal monoatômico, ou seja, as moléculas desse gás ideal elas têm um átomo só. Como é que a gente pensa no modelo de um gás? A gente pensa como sendo os átomozinhos, cada um deles
com a sua energia cinética, né, com a sua velocidade. A gente tem aqui, né, eles se chocando uns com os outros, enfim, eles estão em um certo recipiente. Quando a gente pega um gás em que as moléculas estão pouco agitadas, ou seja, com pouca energia cinética na média, nós associamos a ela menores temperaturas. Quando nós pegamos um gás que as moléculas constituintes, né, elas estão numa velocidade maior, elas estão mais agitadas, nós associamos a esse gás uma temperatura mais elevada. Agora, quando a gente analisa o espectro térmico de algum corpo com temperatura, a gente não está pensando em gás. A gente está pensando em quê? Eu tenho um livro, eu tenho um computador, eu tenho algum objeto sólido que possui uma temperatura e, por conta disso, emite radiação. Então, qual que vai ser a noção de temperatura para esses sólidos? Porque, obviamente, eu não posso pensar da mesma forma que eu penso para o gás. Porque, afinal de contas, a energia cinética dos gases, que vão estar relacionadas aqui nesse meu exemplo do gás ideal monoatômico, a temperatura, é a energia cinética de translação. Obviamente, quando a gente pensa em um sólido, os átomos eles não são livres para se movimentar no espaço, eles estão presos em uma rede. Os átomos estão presos ali numa certa estrutura. Então, obviamente, a temperatura de um sólido não pode estar associada a esse tipo de energia cinética, porque num sólido não existe esse tipo de mobilidade. Apesar de num sólido não ter esse tipo de mobilidade, a gente pode sim associar a energia cinética a esses caras, que vai estar relacionada à sua temperatura. Como é que é a energia cinética? A energia cinética tem 3 tipos possíveis, que é a energia cinética de translação, né, que enfim é o caso do gás ideal. A gente tem energia cinética de rotação, ou seja, se a gente tem um corpo e ele roda, isso é um tipo de energia cinética, é um tipo de energia relacionada ao movimento. E o terceiro tipo de energia cinética, que é a energia cinética de vibração. Quando a gente tem um sisteminha, por exemplo, massa-mola, que vibra, essa vibração ela é em termos de energia cinética. Então, de certa forma, cada um desses 3 tipos de energia cinética colaboram para a nossa noção de temperatura de um sistema termodinâmico. Quando a gente vai pensar no sólido, a gente tem associado à temperatura a vibração do sólido. De forma que, se um sólido estiver muito quente, né, a rede desse sólido vai vibrar muito. E se ele estiver muito frio, a rede desse sólido vai vibrar pouco. Além disso, uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que as vibrações dos átomos de um sólido elas não são individualizadas. Ou seja, se eu tenho um sólido com uma estrutura ali, uma estrutura cristalina, os átomos estão dispostos em uma rede. Se um desses átomos vibram, eles vão fazer vibrar também os átomos no seu entorno, porque afinal de contas existe uma rede ligando eles. Por consequência, esses átomos que estão no entorno, que sentiram a vibração desse primeiro, também vão fazer com que os seus vizinhos vibrem. Ou seja, a moral da história é: a vibração de um sólido qualquer não constitui uma vibração dos seus átomos isoladamente. As vibrações de um sólido, elas constituem uma vibração da rede como um todo. Você tem vibrações que passam por todo o sólido, e essa vibração é um tipo de energia cinética, que na média pode ser associada à temperatura desse sólido. Então vamos fazer aqui os ganchos. Um sólido, pelo fato de ter temperatura, vai estar com a sua rede vibrando. Pelo fato da sua rede vibrar, significa que os átomos que estão nessa rede também vão vibrar. Essa vibração que os átomos sentem devido à vibração da rede também vai ser parcialmente transferida para a nuvem eletrônica desse átomo. Agora vamos pensar o seguinte: pega os átomos da extremidade do nosso sólido. O núcleo dele está vibrando e, além disso, a nuvem eletrônica dele também está vibrando. Como a nuvem eletrônica é negativa e o núcleo do átomo é positivo, a gente vai ter aqui um dipolo oscilante. Ou seja, a gente vai ter um sistema com carga positiva e negativa que oscila devido às vibrações da rede, que são devido ao fato do corpo ter temperatura. Agora, nós sabemos do eletromagnetismo básico que dipolos que oscilam a uma determinada frequência emitem radiação nessa mesma frequência. Então, se você tem um sisteminha de carga positiva e negativa que oscilam a 3 Hz, ou seja, oscilam 3 vezes por segundo, a radiação que ele vai emitir, a luz que ele vai emitir, também vai ter frequência de 3 Hz, porque a frequência depende da fonte. Ou seja, aqui agora nós temos uma questão de causa e consequência. A temperatura faz a rede oscilar faz com que os átomos individualmente oscilem. Essas oscilações vão ser transferidas também para a nuvem eletrônica, que em conjunto com o átomo vai formar um sistema de dipolo que oscila. Esse dipolo oscilante vai emitir radiação, que é de fato a radiação da emissão térmica. Levando em conta que as emissões que esse sólido vai fazer, né, as emissões de radiação que esse cara vai fazer, as frequências elas são relacionadas à vibração da rede. Uma cara qualitativa do espectro térmico
Ele tem que ser obtido, então, pela análise de quais frequências podem ser emitidas por um sólido. Porque, afinal de contas, a frequência que a rede do sólido vibrar que vão corresponder, né, às frequências da radiação emitida. Então, a gente precisa entender agora como são as vibrações da rede de um sólido. Porque, descobrindo como elas são, a gente descobre a cara qualitativa dessa distribuição térmica. E esse ponto chega um raciocínio interessante, que é o que vai explicar por que a radiação térmica é contínua. Então, vamos lá. Todo objeto sólido só vai oscilar de acordo com seus modos normais de vibração. Para explicar o que são modos normais de vibração, eu vou usar como auxílio uma corda, porque é mais fácil de explicar. E o raciocínio da corda pode ser generalizado para o raciocínio do sólido que a gente está levando em consideração. Isso porque tanto o movimento de oscilação de uma corda quanto de vibração de um sólido são movimentos oscilatórios. E todo corpo que desenvolve algum tipo de movimento oscilatório sempre desenvolve esse movimento em termos dos modos normais. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo da corda, que é mais simples. Imagina que você pega uma corda e segure ela nas duas extremidades. E você vai colocá-la para oscilar de um jeito qualquer. O fato de você estar prendendo a corda pelas extremidades vai fazer com que nem todo tipo de oscilação seja permitido nessa corda. A corda só vai poder vibrar de determinados jeitos específicos, que são os que a gente chama de modos normais de vibração. Os modos normais são aquelas formas de oscilar mais simples que existem nas cordas, que casem com a condição de que nas extremidades elas têm que estar paradas. Vamos lá, vamos colocar alguns exemplos na prática que visualmente é mais fácil entender o que são modos normais. Qual que é a maneira mais simples que uma corda presa nas extremidades tem para poder vibrar? A maneira mais simples que ela tem é fazendo esse movimento que vai aparecer na tela, que é o movimento em que ela toda vibra como se fosse uma coisa só. Se a gente for analisar esse movimento de oscilação, esse é o que a gente chama de primeiro harmônico. Esse movimento de oscilação, se a gente for analisar, ele corresponde a uma onda com um comprimento de onda igual a 2 vezes o tamanho da corda. Porque se a gente fosse fazer uma onda completa, né, correspondente a essa oscilação, ela daria exatamente 2 vezes o tamanho da corda. Qual que seria a segunda forma mais fácil do corpo vibrar? Seria o que a gente chama do segundo harmônico, que é esse que está aparecendo na tela. A diferença dele para o caso anterior é que o caso anterior, os nós da onda estavam só nas extremidades, não tinha nenhum nó no meio da corda. Mas percebam que esse modo normal é permitido, por quê? Porque as extremidades continuam fixas. Para esse caso, o comprimento de onda dessa oscilação corresponde ao comprimento da corda. A terceira forma mais fácil dessa corda oscilar agora é desse jeito daqui, que corresponde ao caso anterior com mais um nó no meio da corda. Ou seja, as vibrações mais simples que podem acontecer na corda são aquelas que você vai acrescentando sempre uma dessas bolinhas de oscilação ao longo da corda, que são chamados os harmônicos das cordas. Qualquer oscilação um pouco mais doida que uma corda pode fazer, qualquer oscilação que não for exatamente esse tipo de oscilação, né, for uma coisa um pouco mais complexa que acontecer nessa corda, sempre pode ser escrito como uma combinação desses harmônicos. Ou seja, a corda só consegue oscilar em seus harmônicos. Qualquer oscilação mais bizarra vai ser sempre uma combinação desses harmônicos. A mesma coisa acontece com um sólido. Um sólido ele não pode vibrar de qualquer jeito. Imagina que eu tenho um sólido cúbico, só para poder ficar mais fácil. Um sólido cúbico ele é análogo à corda em 3 dimensões. O sólido, quando ele vai vibrar, imagina que ele vai fazer um movimento de vibração que ele reduz, aumenta, reduz, aumenta, reduz, aumenta. Essas oscilações, da mesma forma que os modos normais da corda, as oscilações permitidas no sólido têm que ser aquelas que combinem com o tamanho do sólido. Então, assim como a corda, o sólido também só vai vibrar em modos normais de vibração. Agora, vamos voltar ao exemplo da corda, porque explicar com a corda é mais simples, já que ela é unidimensional. A gente sabe que se um sólido vibra, ele vai emitir radiação. Agora, vamos supor, né, por analogia, que a minha corda, quando ela oscile, ela emita radiação, só para poder fazer um paralelo com o sólido, só que com um exemplo mais simples que é a corda. Ou seja, imagina que o fato da corda oscilar emita radiação, e por conta disso, a corda ela vai emitir radiação em um espectro térmico. Para colocar valores e ficar um pouco mais fácil de entender, vamos supor que essa corda que eu estou exemplificando ela tenha 1 metro de comprimento e a velocidade de qualquer oscilação dentro dela seja de 1 metro por segundo, só para poder ficar claro. Se a gente for analisar cada um dos harmônicos, a gente consegue falar quais vão ser as frequências que a corda pode vibrar, que são as frequências correspondentes a cada um desses harmônicos, né, que são as frequências que a corda pode vibrar. Usando esses dados que eu coloquei, as frequências são o seguinte: a menor frequência que essa corda pode vibrar é de meio Hz. A segunda frequência, que é aquela com um nó no meio, é de 1 Hz. A terceira frequência possível é de 1,5 Hz. A próxima vai ser 2 Hz e por assim vai. Ou seja, as frequências permitidas são aquelas que são múltiplas de meio Hz.
Ou seja, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 5 bilhões, 5 bilhões e meio, 2 bilhões, 2 bilhões e meio, todas essas frequências que são inteiras ou semi-inteiras, podem ser frequências que essa corda, que eu exemplifiquei, oscila. Se a gente fizer aquela analogia, que da mesma forma que um sólido vibrando emite radiação, a corda vibrando também vai emitir, só para poder fazer uma analogia aqui, essas frequências que a corda oscila correspondem às frequências da radiação que ela emitiria. Ou seja, o espectro térmico que a corda poderia emitir, as frequências que ela poderia emitir, são essas frequências correspondentes aos harmônicos. Mas aí você pode estar se perguntando, essas frequências que a corda pode oscilar e, por consequência, são as frequências que ela pode emitir, não são contínuas. E quando a gente pega o espectro, por exemplo, da vela ou da lâmpada incandescente, é uma coisa contínua. Eu não estou vendo um monte de risquinho correspondente a essas frequências permitidas. É todo mundo preenchido. Ou seja, não é discreto igual nesse caso da corda. E essa indagação faz muito sentido, porque, vamos lá, estritamente falando, a radiação térmica não é constante. Ela não é constante, rigorosamente falando, mas na prática, efetivamente, ela é constante. Por que eu posso falar isso? Vamos lá, vamos pegar aquelas primeiras frequências do primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, só para a gente poder entender a ideia. A primeira frequência permitida, que é do primeiro harmônico, é de 0,5 Hz. Se eu quero passar para a próxima frequência permitida, eu tenho que somar 0,5. Ou seja, para passar do primeiro harmônico para o segundo harmônico, eu tenho que aumentar 100% a minha frequência. 100% é uma razão considerável. Se eu quero mudar do segundo harmônico para o terceiro harmônico, eu também tenho que acrescentar meio. Só que perceba que agora, do segundo para o terceiro, esse meio Hz corresponde a 50% de aumento na frequência. Se eu passar do terceiro para o quarto harmônico, vai corresponder a 33% de aumento. Percebam que, à medida que eu vou aumentando a frequência de oscilação, esse incremento de meio Hz ele é cada vez menos significativo percentualmente. Agora vamos lá, quais são as frequências das ondas eletromagnéticas da luz visível, por exemplo? A menor frequência que a gente consegue ver é a frequência da luz vermelha. A luz vermelha é uma onda que oscila a 400 trilhões de Hertz, ou seja, ela oscila 4 seguido de 14 zeros vezes por segundo. É muita oscilação por segundo. Agora, olha só, essa oscilação, 400 trilhões de Hertz, é uma oscilação permitida nessa corda. Qual seria a próxima oscilação permitida? Seria 400 trilhões,5 Hertz. Agora, olha só, esse meio Hertz que eu aumentei do 400 trilhões para o 400 trilhões,5 corresponde a 0,14 zeros 125%. Ou seja, eu passar de uma frequência para a próxima permitida, nesse caso, é uma mudança quase que contínua. 0,5 Hz no meio de 400 trilhões de Hertz não é quase nada. Então, quando você vai ver as frequências permitidas para frequências muito elevadas, o espectro é praticamente contínuo. Não existe precisão que consiga diferenciar meio Hz para uma onda eletromagnética. Meio Hz é uma coisa minúscula, é praticamente contínuo, é efetivamente contínuo. Por isso que a gente observa aquele arco-íris. Só para vocês terem noção, a janela de frequências visíveis, ou seja, o espectro de luz visível, ele varia do 400 trilhões de Hertz até 750 trilhões de Hertz. Isso significa que o espectro de luz visível é um intervalo de 350 trilhões de Hertz de frequências. O que é meio Hertz perto disso? Até quando a gente vai pegar ondas que as frequências são menores, por exemplo, as micro-ondas. Micro-ondas têm frequências muito menores do que a luz visível. Realmente são pequenas, até ondas de rádio e tudo. As micro-ondas elas vibram a 100 bilhões de vezes por segundo. O que é meio Hertz perto de 100 bilhões de Hertz? Se a discretização, se a separação entre as frequências for minúscula o suficiente para que isso não seja detectável ou visível, efetivamente o que a gente observa é uma coisa contínua. Mas agora vem a questão, ok, a radiação térmica que vai ser emitida, as frequências que vão ser emitidas, correspondem às oscilações do sólido, que eu fiz a analogia aqui com oscilações na corda, mas é exatamente a mesma ideia. Aí vem a questão principal, como é que eu sei que ela vai vibrar em todas essas frequências? Porque poderia ser que o corpo vibrasse somente em algumas frequências, e aí a gente não ia ter o espectro contínuo. Poderia ser que ele vibrasse somente em uma frequência ou outra. Ou seja,
Como é que eu sei em quais frequências que ele vai vibrar? Ele realmente vai vibrar em todas as frequências possíveis? E quem vai nos dar essa resposta é a termodinâmica. Quando você tem um sistema que pode ter diversas configurações, que nesse caso aqui, quais são as configurações possíveis? Vibrar no primeiro harmônico, vibrar no segundo harmônico, vibrar no terceiro harmônico, vibrar no 50º harmônico e por aí vai. Ou seja, se no nosso sistema existem todas essas vibrações possíveis, o que a termodinâmica diz pra gente é que a probabilidade de um corpo vibrar em determinada frequência depende de dois fatores. Primeiro, da temperatura que esse corpo está. E segundo, e mais importante, depende da energia dessa vibração. O que a termodinâmica nos diz é que se uma vibração, se um modo normal, ele tem uma energia muito alta, a probabilidade desse corpo vibrar naquele modo normal, ela é muito mais baixa. Ou seja, é mais provável que o corpo vibre em modos normais, em frequências que a energia delas é baixa, do que frequências que a energia dela é alta. E aí agora a gente vai responder, em conjunto com essa análise que a gente está fazendo, a segunda questão, que é como é a radiação térmica. Antes de 1900, que é considerado o ano do nascimento da mecânica quântica, a gente só utilizava a física clássica para resolver esse problema. E com argumentos termodinâmicos, você consegue mostrar que cada uma dessas frequências dos modos normais, a energia que elas têm, a energia média dessas frequências, é proporcional à temperatura. E que essa energia é a mesma para todos os modos normais de vibração. O que isso significa termodinamicamente falando? Significa que, se todos esses modos normais têm a mesma energia, a probabilidade do corpo vibrar em uma frequência, em um harmônico pequeno ou no harmônico muito gigante, é a mesma. Porém, olha só, vamos voltar para o exemplo da corda. A gente tem uma menor frequência possível que a corda vibra, que é, no caso, o primeiro harmônico. Mas a gente não tem uma maior frequência que ele vibra. A maior frequência é infinita. Existem infinitos modos de vibração. E esse infinito cresce para as frequências maiores. Ou seja, se existem infinitos modos de vibração, infinitas frequências possíveis para se vibrar, e cada uma dessas frequências tem a mesma energia, significa que a probabilidade do corpo vibrar em qualquer uma dessas frequências é a mesma. Se existem infinitos modos com infinitas frequências, eu vou ter uma energia infinita emitida por um corpo com temperatura. Porque existem infinitas frequências altas e todas elas são igualmente prováveis do corpo vibrar. E aí, quando você vai fazer o gráfico da energia emitida por frequência, você obtém esse gráfico daqui, que é conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Foi então que, em 1900, um físico chamado Planck propôs uma forma diferente de resolver esse problema. E essa forma que ele propôs é considerado o nascimento da mecânica quântica. O que ele falou foi basicamente o seguinte: a energia de cada modo de vibração é proporcional à frequência dele e é sempre múltipla de uma quantidade inteira. Percebam que, como qualitativamente, falar que a energia é proporcional à frequência resolve o problema. A gente tem infinitas frequências, sendo que esse infinito é para as altas frequências. Se a gente fala que a energia é proporcional à frequência, significa que quanto maior a frequência do modo normal, maior é a sua energia. Se esse modo normal tem uma energia maior, a probabilidade do corpo vibrar naquele modo normal é menor. Então, à medida que você aumenta a frequência, você aumenta as energias dos modos normais e você diminui a probabilidade do corpo vibrar naquelas frequências. Então, significa que o corpo vai vibrar mais nas menores frequências. E não existem infinitas menores frequências, existe uma quantidade finita de frequências pequenas. Por consequência, quando você coloca esse resultado, você acaba com aquela explosão de energia. Você chega numa distribuição térmica que ela é finita e que é conhecida como distribuição de Planck ou lei de Planck. Todo corpo com alguma temperatura tem uma região de frequências em que ele emite mais. E essa região de frequência também depende da temperatura. Então, olha só, eu vou colocar 3 gráficos aqui correspondentes à radiação da emissão térmica de um corpo com a temperatura do Sol, com a temperatura de uma lâmpada incandescente e com a temperatura do corpo humano. Essa região com arco-íris corresponde exatamente à faixa de frequência, do espectro visível. Perceba que o Sol, não coincidentemente, ele emite majoritariamente no espectro visível. Na verdade, é por isso que nós enxergamos o espectro visível, por uma questão de evolução, por uma questão de seleção natural. Porque o Sol ele emite mais energia no espectro visível. Agora, olha só, repara o corpo humano. O corpo humano praticamente não emite nada no visível, mas ele emite muito no infravermelho, que é a região que a gente sente como calor. Por isso que a gente sente o calor humano. Agora pega o caso intermediário, que é o caso da lâmpada incandescente. Percebam que a maior parte da emissão dela
não está na luz visível, está no infravermelho. Só que ela tem um rabinho de luz visível, mais para a parte do vermelho. Por isso que uma lâmpada incandescente, a luz dela é mais avermelhada, e é por isso que ela esquenta muito. Porque a maior parte da energia que ela emite não é de luz visível, e sim de energia infravermelha. Bom, era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, dê um gostei no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, e deixe seu comentário a respeito do que você achou desse vídeo. Na próxima semana eu vou colocar o vídeo a respeito da emissão por transição eletrônica, que é o que rege a luz emitida por uma lâmpada fluorescente. No mais, obrigado pela audiência até aqui e até o próximo vídeo.